Agora eu gostaria de chamar o engenheiro José Carlos Cunha, que vai desenvolver o tema Tecnologias Limpas para a Geração de Energia Elétrica a Carvão Mineral. Ele é graduado em Engenharia Química pela URGS, desenvolveu tecnologias para combustão e gasificação de carvão no Cientec, e exerceu a gerência do Programa de Projetos para Carvão Mineral. Na Eletrosul, gerenciou os departamentos de Engenharia Térmica e Planejamento. Na Tractebel Energia, de 1999 a 2004, desenvolveu novos negócios em geração térmica, gás natural, carvão mineral, lixo urbano e biomassa. JHF Engenharia exerce atividade de consultoria. Na Usitesc, desde 2004, está à frente da gerência de desenvolvimento da usina termoelétrica sul-catarinense. Confesso que me assustei com a audiência, porque tenho aqui na plateia professores meus. E, para mim, tornou-se um grande desafio falar sobre esse assunto diante de pessoas que muitas delas conhecem mais do que eu, propriamente. Tá? Eu tenho uma certa dificuldade em sintetizar. Tá? Então, quando me pediram para falar sobre tecnologias limpas, eu comecei com a mais simples, que é a queima, combustão, passei pela gasificação e cheguei até a liquefação. Tá? E cheguei à conclusão de que 25 minutos não ia dar para falar sobre tudo isso, obviamente, ainda mais que eu tenho na plateia aqui pessoas que conhecem muito sobre gasificação de carvão, sobre liquefação de carvão. E percebi também que em outras palestras esse assunto também será tratado. Tá? Na realidade, eu procurei dar um enfoque mais ou menos histórico e bem sintético e colocar algumas coisas que serão assim para polemizar, inclusive, provocativas. Né? Bom, inicialmente o cenário do século XX, né? Quando nós tivemos lá alguns eventos em nível internacional que chamaram a atenção sobre a questão ambiental. Nós ouvimos falar da chuva ácida sobre a Escandinávia, provocada pelas emissões do leste europeu, da Alemanha, da França, etc. E isso foi, internacionalmente, um assunto muito discutido. Também a questão da poluição transfronteiriça na região nordeste dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, no Canadá, recebendo chuva ácida da geração a carvão no nordeste americano. Isso tudo demonstrou a necessidade, na época, de se buscar alternativas mais adequadas sobre a questão do enfoque ambiental para combustão, para a queima do carvão, ou a geração termoelétrica a carvão, mais precisamente. Logicamente que, assim que o problema foi detectado, houve uma preocupação em ter legislação que pudesse controlar as emissões de particulados, de SO2, de NOx. Tá? Essa legislação, também a melhoria de qualidade de combustíveis e o desenvolvimento de tecnologia para controle e redução dessas emissões. Quer dizer, a tônica era agir sobre a combustão, sobre o processamento do carvão para minimizar essas emissões. Bom, passado esse primeiro momento, passada a questão da fixação de padrões. Zé Alcides, você está com o microfone aí? Torna-se difícil para mim falar. Ah, tu prefere falar com ele na mão? Sim. Tem outro aí. Bom, retornando ao que eu estava falando, a partir do aprimoramento das técnicas de controle das emissões, a EPA adotou uma política mais pragmática, onde o controle da qualidade ambiental passa a ser efetuada pela modelagem da qualidade do ar nas áreas de influência dos empreendimentos. Né? E, na realidade, esse conceito acabou criando um business ambiental nos Estados Unidos, como um crédito de emissões com a flexibilização dos padrões de emissão. Quer dizer, um determinado empreendimento poderia emitir mais,
desde que investisse em outro impedimento, numa outra área, numa outra região, que reduzisse na mesma proporção aquelas emissões. Tá? Então, na realidade, esses créditos chegaram a ser utilizados como moeda. Eu não sei hoje como é que está funcionando isso, mas, na época, foi algo que permitiu que o controle da qualidade ambiental evoluísse, principalmente nas áreas mais críticas, no caso do Nordeste dos Estados Unidos, onde há uma grande concentração da geração termoelétrica a carvão. Tá? Passado esse momento, quer dizer, nós chegamos no século XXI, né, onde o CO2 passou de mero produto de combustão a vilão, né, ambiental, na medida que foi constatada a questão do efeito estufa. Né. Então, aí passa a ser a necessidade de reduzir as emissões de gás carbônico e a busca de soluções tecnológicas para absorção e armazenamento, no caso, sequestro. Quer dizer, a primeira solução, e a mais simples, é melhorar a eficiência dos ciclos térmicos, tendo em vista a redução do consumo específico de combustível para a minimização da produção do CO2. Né? Então, com isso, o Hugo sabe melhor do que eu, o Renato também, né? Quer dizer, o projeto das caldeiras foram sendo aperfeiçoados de tal forma a melhorar o rendimento térmico, que hoje alcança níveis acima dos 40% com facilidade, com as chamadas caldeiras supercríticas ou ultra supercríticas que já estão entrando em operação em países do primeiro mundo e na China, inclusive. Combustão pulverizada, as plantas termoelétricas no Rio Grande do Sul, né, nós já temos conhecimento, né, os destaques são o complexo termoelétrico Candiota e o polo termoelétrico do Baixo Jacuí, com as usinas de charqueadas da Tractebel e a termoelétrica Jacuí, um projeto paralisado e ainda aguardando oportunidade de viabilização. Eu tomei liberdade de pegar o desenho da Tractebel para botar o fluxograma da Jacuí, né, que ela foi iniciada na década de 70 com a Eletrosul, e ela chegou a ter licenciamento ambiental de instalação, teve dificuldades nesse licenciamento e foi logrado na década de 90 e está aguardando, então, uma oportunidade de viabilização. E essa palavra está mais com a Tractebel do que comigo. Né? Apenas uma notícia que eu acho que é importante. A usina, com o licenciamento de Jacuí, ficou acertado que eles utilizariam o sistema de desulfurização, com lavagens de gases, e queimadores de baixa NOx, com queima pulverizada tangencial. Coloquei a foto para ilustrar, que é essa para minimizar a produção de NOx na queima pulverizada. Tá? Combustão eletrofluidizado, que o Renato, com muita propriedade, já abordou. Tá? Uma foto de um leite fluidizado em combustão, que ilustra muito bem. Quem não conhece o leite fluidizado, já deve ter passado na frente do cinema, no shopping, tem uma pipoqueira com uma pipoca voando ali dentro, isso é um leite fluidizado. Hein? Então, aqui um pouquinho mais quente, né, na faixa de 900 graus, né? Mas e é chamado leite fluidizado porque o sólido em suspensão nessa corrente gasosa ele tem um comportamento semelhante a um fluido. Se você colocar dois leites fluidizados em paralelo e comunicá-los inferiormente, eles se nivelam como se fossem vasos comunicantes, como líquido mesmo. O escoamento de cinza, você abre o fundo da fornalha e a cinza você retira por baixo, ela escoa naturalmente como se corresse por um ralo de pia. Né? Basta você coletar ela, resfriar para tirar ela seca. Não há formação de escória nessa temperatura de 900 graus. Por que é boa a leite fluidizado? Que é reconhecida como uma tecnologia limpa. Ela retém mais de 90% dos gases de enxofre, com adição de calcário na queima, que é o que a usina de Pampa vai fazer. Tá? A baixa temperatura de queima também resulta na menor emissão de NOx. Tá? E tem a notável capacidade de tolerar as variações na qualidade do carvão. E aí, eu vou dar uma notícia. Essa usina termoelétrica com a qual eu estou envolvido no trabalho em Santa Catarina, ela vai queimar uma mistura de carvão bruto com rejeitos do beneficiamento de carvão, na proporção de 70-30. É 70% de rejeitos com 30% de carvão bruto. Tá?
com poder calorífico da ordem de 2.300, 2.400 kcal por quilograma, que é o leite fluidizado suporta esse tipo de variação. Tá? Se eu quiser queimar a biomassa, aí simplesmente é trocar o sistema de alimentação, bota casca de arroz, como já tivemos a oportunidade de fazer aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Tá? Uma tecnologia muito adequada. Bom, aqui é a viabilidade ambiental da tecnologia CIFB. Né? São fotos de usinas que empregam a tecnologia de leite fluidizado circulante na Alemanha, dentro de cidades. Aqui nós temos a unidade de BEWAG em Berlim, né, no centro de Berlim. Tá? Oberkirch fica numa região da Alemanha que é similar a Gramado e Canela, tem pousadas românticas, o pessoal vai passar os fins de semana. Né? Leverkusen já é um grande centro industrial, próximo a Frankfurt. Né? Essa usina de Oberkirch é uma fábrica de papel que tem a usina funcionando junto. Vocês podem ver que as pousadas estão aí no morro ao redor, os vinhedos também. E a usina coexiste pacificamente, sem polêmicas ambientais, com essa comunidade ao seu redor. Tá? Aqui só para caracterizar o que é o leite fluidizado e em comparação com outras tecnologias de queima de carvão, para entender, né? Perdão, voltamos lá. Então o leito fixo, o carvão fixo com alimentado, uma queima em grelha, por exemplo, é um leito fixo. O leito fluidizado com o circulante, como o Renato também já mostrou, né? E a queima pulverizada, que é uma caldeira, o inventário de sólidos dentro da fornalha é muito pequeno. Né? Por que o leite fluidizado tem essa propriedade de tolerar a variação do poder calorífico e o teor de cinzas? Porque, na realidade, a concentração de carbono no sistema é muito baixa. O que permite a flexibilidade é que ele funciona como um volante inercial térmico. Tá? Quer dizer, temos uma grande quantidade de calor armazenada no sistema, junto à cinza, e você para manter a temperatura daquela cinza, você tem que agregar um pouco mais de combustível. Eu falo, por analogia, compara a um volante inercial. Tá? Seria um volante inicial térmico. Né? Aqui uns mecanismos de absorção do enxofre no leite fluidizado. Temos o enxofre total que envolve o sulfático, o orgânico, etc. Existe uma captura inerente, porque a cinza também tem alguns produtos que podem reter o enxofre. Né? E o calcário adicionado faz com que o enxofre saia na forma de gesso misturado às cinzas. Uma isométrica de um leite fluidizado circulante, o Renato também já mostrou. Corte também, não quero ser repetitivo. Tá? Os principais componentes do sistema ar, alimentação de carvão e reagente e remoção de cinzas. Bom, com a questão do século XXI, com o aquecimento global, o CO2 e metano, buscou-se a alternativa tecnológica para a redução dessas emissões. Esgotadas as possibilidades de redução do consumo específico na combustão, aí parte-se para a gasificação do carvão. Né? Aqui, só para ilustrar, o ganho de redução de emissões em função do nível de eficiência térmica do processo de geração termoelétrica. A controvérsia do aquecimento global. Até que ponto acreditar no que se ouve ou que se lê. Tá? Um exemplo, essa pérola eu achei em arquivos de revistas. A hidrelétrica de Balbina, em função de um mal feito desmatamento, tá? Antes do enchimento do lago, ela produzia uma grande quantidade de metano, e o metano é 25 vezes mais potente do que o CO2 para a questão do efeito estufa. Tá? Então, na realidade, as emissões de Balbina equivaliam a uma usina termoelétrica de 250 megawatts, tá? Tá? E inundando uma área imensa. Tá? Então, isso aí, a minha apresentação está disponibilizada para quem quiser. Eu não vou fazer a leitura toda porque vai se tornar enfadonha. Tá? Vocês veem que isso aí
demonstra que uma usina termoelétrica, e aqui uma parêntese, o aumento de CO2 quer dizer, não é novo. Isso aqui é uma entrevista dada a Isto É por um cientista, né? E ele salientou que as curvas de CO2 que o Al Gore utilizou para fazer o seu trabalho e conseguiu um prêmio Nobel, né? Foi uma curva de 650 mil anos atrás. Ou seja, para esse pesquisador que fazia essa entrevista, nós estamos entrando num ciclo de glaciação e não de aquecimento, né? Com a palavra os geólogos também, né? Então, essa é a teoria dele. Agradeço a atenção e perdoe-me se me estendi demais, né?